De férias no exterior, Memphis Depay lançou uma música em que critica o craque Neto. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes sobre a polêmica e fala também do Corinthians. Quais os números e detalhes da oferta feita pela Adidas ao Timão? E o Corinthians não é o único time brasileiro de olho num atacante que atua na segunda divisão do futebol inglês. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quais são os dois clubes da Série A que concorrem com o Timão. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para falar agora sobre o Corinthians, que não está sozinho na briga por um atacante brasileiro chamado Ronald, de 24 anos, que pertence ao Swansea. Swansea é um time do país de Gales que chegou a recentemente figurar na Premier League. Nesse momento disputa a segunda divisão do futebol inglês. E o Ronald conseguiu números interessantes no Swansea, chamando a atenção do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Ronald. Essa pessoa assegurou que também existem contatos do Vasco e do Santos. Ou seja, o trio já abriu tratativas. Todos foram avisados pelo Swansea de que só há negócio mediante pagamento de 2 milhões de euros. Sem essa grana, não há chance de acordo. O Corinthians pretendia um empréstimo com opção de compra, ou paga os 2 milhões de euros ou está fora da parada. E aí queria chamar atenção também para a disputa, ou para a presença nessa disputa do América do México. A equipe que foi vice-campeã mexicana sob o comando de André Jardine entrou em contato e pretende levar o Ronald para lá. Jogador de 24 anos de idade, que surge no Atlético Goianiense, passa pelo Grêmio Anápolis, pelo Guarani, até que se muda por Estrela Amadora. Entre 2022 e 2023, em 2024 vai para o país de Gales. Números interessantes, tá? Temporada que acaba de terminar com 49 jogos, 3 gols e 7 assistências. Dos 49 jogos, 45 partidas como titular. Ronald, que inclusive atua pelo lado direito, pelo lado esquerdo, essa é a prioridade número 1 do Corinthians na busca por reforços. Só para completar, em relação ao Timão, informação exclusiva, Corinthians tem problemas com direitos de imagem, que voltaram a atrasar. Hora de falar sobre a proposta na mesa do Corinthians, feita pela Adidas para substituir a Nike como fornecedora de material esportivo alvinegro pelos próximos 10 anos. As cifras são de 86 milhões de reais por ano, mas é importante destacar que nem toda essa grana fica para o Timão. São 18 milhões de reais fixos, 35 milhões de reais com royalties, 20 milhões de reais com entregas de uniformes, outros 10 milhões de luvas e 3 milhões em verbas de marketing. Então dá para excluir os 20 milhões em uniformes e os 3 milhões em verbas de marketing. De qualquer forma, é importante lembrar que o contrato ainda prevê um bônus. Se o Corinthians vender pelo menos 1 milhão de peças por ano, ele garante mais 25 reais sobre cada peça, ou seja, mais 25 milhões de reais que permitiriam ao Timão recuperar os 20 milhões que são, entre aspas, entregues em uniforme e os 3 milhões em verbas de marketing. É importante destacar que a Nike assegura ter o contrato renovado com o Corinthians. Essa disputa certamente vai parar nos tribunais, mas a Nike tem o direito de cobrir a oferta da Adidas. E se ela fizer dessa maneira, o Corinthians é obrigado a permanecer com a fornecedora de material esportivo americano. Informações e números divulgados por Pedro Ramiro. Para falar sobre a treta entre Memphis Depay e o craque Neto. O atacante holandês, que está em férias, acaba de lançar uma música em que ele fala da cidade de São Paulo e faz ataques frontais ao apresentador da TV Bandeirantes, ídolo do torcedor do Corinthians e ex-jogador de futebol. Separei um trecho da música em que ele diz, abre aspas, Neto pagando de doido, vai ver a paixão pelo game, ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas. Acho que todo mundo já sacou qual é a fita. E ele completa, sei ver um poker face de longe, ainda mais quando estou com o Neymar. Poker face seria aquela face mentirosa, alguma coisa nesse sentido. E essa relação do Memphis com o Neymar é muito próxima, e o Neto é alguém que critica o Neymar há bastante tempo, então dá para imaginar que o Neymar possa ter passado referências não tão positivas do apresentador da TV Bandeirantes. Só para completar, nessa mesma música, o Memphis Depay ainda lembra que o Corinthians estava há 6 anos, quase 6 anos na fila,
por falta de títulos e em 6 meses, segundo o Memphis, o Corinthians voltou a se sagrar campeão. A curiosidade é que essa música vem em meio à especulação de que ele pode ir para o Besiktas. O clube turco já ofereceu um caminhão de dinheiro para que ele se transfira do Corinthians, mas até agora nenhuma manifestação do Memphis sobre o tema. O Corinthians nem tem muito o que fazer. Se o Memphis decidir ir embora, vai caber ao Besiktas pagar a multa rescisória de 10 milhões de euros, com o Timão ficando apenas com 5 milhões de euros. Rogério Fadel, Yuri Alberto, Garro vai embora? Será? Rogério, pro Flamengo, eu sei que não vai. Conversei com o presidente do Corinthians nessa semana e o presidente disse que não tem nenhuma proposta, nem sondagem e que pro Flamengo não sai negócio. Mas o Galo tem demonstrado vontade de ir embora desde fevereiro, quando o Zenit tentou levá-lo. Se pintar uma proposta do exterior, deve sair acordo, tá? Fala do meu Corinthians, se tem jogador para chegar. Certamente serão contratados jogadores. O Corinthians quer 3 a 4 reforços, todos para metade do ano, mas sem a necessidade de grandes investimentos. Disse o Memphis vai embora mesmo. Ninguém no Corinthians sabe, Sandrão. Ninguém, cara. Os caras até tentaram fazer contato e não tiveram nenhuma resposta. O Besiktas tem interesse, o Besiktas tenta convencer o Memphis a aceitar a proposta. A grande verdade é que, se o Memphis aceitar a oferta, o Besiktas paga os 10 milhões de euros de multa e a partir daí o Corinthians fica com só 5 milhões de euros. Está previsto no contrato que ele tem direito só à metade, tá bom? Para falar sobre o Corinthians, tem ex-aliado de Augusto Melo sofrendo processo na justiça. O Timão decidiu enviar uma notificação extrajudicial a Igor Svenbrucker. Esse é um gaúcho do ramo dos transportes que colocou bastante dinheiro emprestando essa grana para o Augusto Melo durante a gestão do Augusto. Esse patrocínio começa ainda na campanha, quando o Igor emprestou dinheiro para que o Augusto pudesse se eleger. E seguiu dessa maneira com outros empréstimos, como por exemplo na contratação de Mateuzinho. Acontece que o Igor e o Augusto se desentenderam e hoje viraram rivais. O Augusto teria pedido dinheiro ao Igor para a contratação de advogados nesse momento de dificuldade, o Igor se recusou a emprestar mais dinheiro. Pois bem, o Corinthians enviou essa notificação extrajudicial cobrando R$1.300.000 do empresário gaúcho. E essa pendência, segundo o Timão, tem a ver com a utilização de 2 camarotes da Neoquímica Arena entre janeiro de 2024 e junho de 2025. Ele usou e não pagou. É possível que o Augusto tenha cedido esses 2 camarotes como contrapartidas da série de empréstimos que foram feitos. Mas não há nada registrado, não há um contrato. E diante disso, o Corinthians decidiu processar pedindo a restituição dessa grana. A ideia alvinegra é receber o dinheiro em 5 dias úteis. O Corinthians também alega que além dos 2 camarotes, o Igor vendia 15 ingressos por jogo, 2 vagas de estacionamento, além de serviços de alimentação. Informação publicada em primeira mão pelo UOL. Só para completar, Augusto e Igor se tornaram distantes e nesse momento, inclusive, o Igor tem feito uma série de cobranças em relação ao Augusto, contando alguns dos podres do ex-presidente, como por exemplo a contratação por 3,5 milhões de reais de um menino chamado Luiz Eduardo, que veio do Água Santa para o Sub-17 do Corinthians e que é muito mais reserva do que titular. Hora de falar sobre o Corinthians e a novidade do dia diz respeito às negociações com a Adidas. A empresa de fornecimento de material esportivo aumentou sua proposta com o Timão. A ideia é fechar acordo o mais rápido possível. A nova oferta faz com que o Timão possa alcançar até 85 milhões de reais por ano. Esse valor inclui uma parte fixa, pagamento de luvas, o prêmio pela assinatura do contrato e também royalties ligados a percentuais de vendas de produtos. Importante dizer que a Nike, que até agora não se manifestou, tem por contrato a prioridade da renovação. Isso significa que a Nike, no momento final da tratativa entre Adidas e Corinthians, pode levantar o dedinho e dizer, olha, quero cobrir essa oferta. Diante desse cenário, o Corinthians é obrigado a permanecer com a fornecedora de material esportivo norte-americana, com quem o Corinthians tem uma relação de décadas. Só para completar, em relação ao Timão, Osmar Stabile tem cobrado, especialmente da Adidas, a preocupação em relação a entregas e produtos variados. A alegação do Corinthians é de que a Nike não conseguia entregar vários dos produtos que havia prometido, muitos prazos atrasados e mais do que isso,
com peças faltando especialmente para crianças e mulheres. O que é certo é que o Corinthians, com o Augusto Melo ou Osmar Stabile, terá um contrato de fornecimento de material esportivo bem superior ao atual. O Nike paga cerca de 30 milhões de reais fixos por ano ao Timão. A saideira sobre o Corinthians, Diego Palacios, tem sondagens de times dos Estados Unidos e do México. O Corinthians se apressa na tentativa de negociá-lo o mais rápido possível. Então é isso aí, né, minha família, rapaziada boa? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas o tempo inteiro. E se você ficou no vídeo até agora, se você gostou desse conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto e para fortalecer a gente, já vai se inscrevendo neste canal para fortalecer legal, que é top, mas muito top demais, né, rapaziada? Ah, detalhe importante, não podemos deixar de mencionar, já espalha para geral esse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp para todo torcedor do Timão ficar ligado nas últimas notícias do Corinthians. Valeu, rapaziada, agora é nós mesmo, tamo junto, até o próximo vídeo e vamos que vamos.